O incidente ocorrido com Betty Cash, Vicky Landon e Colby Landon foi um dos mais horríveis encontros com o UFO já registrados, já que inclui não apenas avistamentos, mas também as testemunhas sofrendo de graves problemas de saúde depois disso. Eles nunca imaginaram que uma noite de suas férias se transformaria em um pesadelo. O incidente aconteceu numa noite fria, em 29 de dezembro de 1980, quando Betty Cash, de 51 anos, estava voltando para casa em um carro com sua amiga Vicky Landon, de 57, e seu neto de 7 anos, Colby, após jantar em um restaurante na cidade norte-americana de Dayton, no estado do Texas. Em uma entrevista com o capitão da Força Aérea John Camp, realizada em 17 de agosto de 1981, Betty disse que eles foram para a cidade de Cleveland naquela segunda-feira à noite para jogar bingo, mas devido à temporada de férias estava fechado. Eles decidiram ir para New Caney para jogar lá, mas infelizmente também não havia bingo, então elas pararam perto de um restaurante. Por volta das 9 da noite, enquanto dirigiam por Pine Woods, elas notaram uma luz brilhante acima das árvores. Como o aeroporto internacional de Houston estava apenas a 57 km da sua localização, elas pensaram que era apenas um avião. Elas estavam na Farm Market Road, uma estrada geralmente usada apenas por pessoas que vivem na área, porque é muito isolada, entre New Caney e Huffman, quando o objeto se aproximou delas. Elas viram que era em forma de diamante, do tamanho de uma torre de água, e emitia uma luz muito brilhante. Segundo elas, a parte inferior do objeto estava emitindo chamas e calor intenso. Betty disse que o objeto iluminou todo o céu que podia ser visto a 80 km de distância. Ela parou o carro e decidiu sair para olhar o objeto. Mas para falar a verdade, nós pensamos que o fim do mundo estava chegando. Quero dizer, eu nunca tinha passado por uma situação dessas na minha vida, mas eu sabia que não havia como passarmos por baixo dele do jeito que o fogo estava saindo do fundo dele, disse Betty. O objeto estava sobrevoando os pinheiros que estavam quase queimados devido ao calor das chamas. Betty abriu a porta do carro e andou alguns passos para longe. Ela não conseguia andar mais porque o calor era tão forte que ela decidiu se virar e entrar no carro. Quando ela tocou na maçaneta da porta, estava quente como fogo. Ela estava usando uma jaqueta de couro que usou para abrir a porta. Já Vicky ficou no carro para acompanhar seu neto assustado. Quando a mulher voltou para o carro, o objeto fez um som sibilante e pareceu subir. Enquanto os três observavam o UFO partindo, um grande número de helicópteros apareceu no alto e uma grande parte deles era de 2 rotores, parecendo ser um CH-47 Chinook. Como Betty disse, eles pareciam vir de todas as direções. Parecia que estavam tentando cercar a coisa. Em poucos segundos, o UFO desapareceu atrás das árvores que ladeavam a estrada. Foi então que perceberam o quão quente o interior do carro tinha ficado. Elas desligaram o aquecedor e ligaram o ar-condicionado. O rádio então começou a tocar no volume baixo. Betty então sentiu que seu carro tinha morrido. Ela estava com tanto medo que em um momento quis ir para baixo dele. Então, Vicky gritou por ela e colocou os dedos no painel do carro. O calor era tão intenso que suas impressões digitais grudaram no painel, de acordo com Betty. As testemunhas disseram que o objeto estava a cerca de 18 ou 24 metros acima do solo e que estavam a cerca de 40 metros de distância dele. Betty notou que eles estavam vendo o UFO por apenas 15 minutos ou mais, mas pareciam horas. O incidente afetou o trio não apenas mentalmente, mas fisicamente. Elas começaram a sentir sintomas de doença aguda por radiação, dores de cabeça, queimaduras, bolhas na parte interna das pálpebras, náuseas, vômito e diarreia. Betty ficou com as piores condições de saúde, pois foi a única pessoa que saiu do carro. Eu estava muito doente. Quando cheguei em casa, tinha bolhas por toda a cabeça, rosto, costas, pescoço, estava queimando de dentro para fora. Vi que foi quem ligou para todo mundo e tentou me ajudar. A pele de Betty estava toda vermelha, como se ela tivesse uma queimadura de sol. Além disso, seu pescoço, rosto e pálpebras estavam todos inchados. Sua condição se tornou tão crítica
que ela foi hospitalizada em 3 dias. Sua aparência facial mudou muito e não podia ser reconhecida por seus amigos. Ela também sofreu perda de cabelo devido à radiação. John Schuessler, um fundador da MUFON e ex-engenheiro aeroespacial da NASA, investigou o caso. Ele disse: "Fizemos várias entrevistas com Beth e Vicky, e então fomos até o local onde isso aconteceu. Várias semanas depois de irmos ao local e vermos essa área queimada, alguém cavou a estrada e a removeu, e a substituiu por asfalto novo. Algumas das testemunhas que assistiram isso acontecer disseram que as pessoas trouxeram caminhões sem identificação, cavaram a estrada, colocaram material nos caminhões, cobriram com uma lona e foram embora." De acordo com ele, pelo menos 10 pessoas viram um objeto semelhante, enquanto outras alegaram ter visto os helicópteros. Entre elas estava um policial chamado Elwell Walker, que viu um helicóptero procurando por algo, seguido por outros helicópteros na noite do incidente. Ele percebeu que eram helicópteros militares, voando muito baixo, e se dirigiram para o local onde Beth e Vicky pararam. Depois disso, as 2 mulheres estavam convencidas de que os militares estavam envolvidos. A Força Aérea concordou em recebê-las, e elas foram convidadas para a base aérea de Bergstrom, onde uma entrevista foi conduzida, mas no final, os militares negaram qualquer operação que tivesse acontecido no local durante aquela noite. Schuessler disse: "Uma é que era uma nave experimental de algum tipo, provavelmente do nosso governo. A outra era um objeto voador não identificado, possivelmente extraterrestre." Vicky Landon, que não acreditava em alienígenas e UFOs, disse que tinha que ser uma nave espacial do governo. Eles até entraram com uma ação judicial contra o governo dos Estados Unidos, mas não tiveram sucesso. Um dia, em abril de 1981, um helicóptero CH-47 voou para Dayton. Enquanto Colby o observava, ele ficou muito chateado. Vicky decidiu levá-lo ao local onde o helicóptero havia pousado, na esperança de que parecesse menos assustador no solo. Quando chegaram à área de pouso, encontraram muitas pessoas lá e tiveram que esperar algum tempo antes de serem autorizados a entrar no helicóptero e falar com o piloto. Vicky e outro visitante alegaram que o piloto disse que já tinha estado na área antes com o propósito de verificar um UFO perto de Huffman. Quando Vicky disse ao piloto quão feliz ela estava em vê-lo, porque tinha sido uma das pessoas queimadas pelo UFO, ele se recusou a falar mais com eles e os empurrou para fora da aeronave. A organização ufológica Visit mais tarde localizou o piloto e o questionou. Ele admitiu saber sobre o encontro de Vicky e Beth com o UFO, mas afirmou que não tinha estado na área em dezembro e não tinha nada a ver com nenhum UFO. O capitão John Camp afirmou que em 1980 a Força Aérea dos Estados Unidos não tinha helicópteros de rotor duplo como o CH-47. Havia outros operadores no Texas que tinham, como a Guarda Aérea Nacional e o Exército dos Estados Unidos, mas tanto Beth como Vicky deixaram claro que eles estavam identificados como da Força Aérea. Além disso, no episódio de Caçadores de UFO em 2008, foi mostrado que a seção da rodovia onde o trio testemunhou o terrível incidente foi substituída. Beth foi tratada de câncer por todos os anos seguintes, morrendo em 1998, aos 69 anos.